de hora. Vocês viram que nós lemos na leitura devocional Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Em Marcos 2, de 1 a 12, a gente vai responder a terceira pergunta desta série, que foi como nós concluímos o sermão passado, com aquela história do paralítico que foi descido pelos amigos bem em frente de Jesus para receber a cura física que eles almejavam. E Jesus, ao ver aquele homem, decepcionou todo mundo, porque ele virou para o homem e disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Espera aí, Jesus, eu quero é andar de novo. E aí nós aprendemos a semana passada, e não vou repetir o sermão, mas nós aprendemos que Jesus resolveu o principal problema daquele moço, daquele homem, que não era a sua paralisia, porque a paralisia não impede ninguém de encontrar-se com Jesus. O grande problema daquele homem era o pecado, porque o pecado sim nos impede de chegar até Jesus. A primeira pergunta que nós respondemos foi: qual o sentido da vida? E o Evangelho veio para nos dar essa resposta. É a boa notícia para dizer qual o sentido da vida. Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A segunda pergunta da semana passada: quem é Jesus? Tem a ver com a sua identidade. Jesus é o Filho de Deus, indica a sua origem. Em alguns grupos que eu participei, que a gente comentou o sermão, eu ainda usei um exemplo comum entre nós, não é? Poderia se referir a alguém, né? Por exemplo, o Lucas Mateus está mais perto de mim aqui. Aí a gente fala assim: você sabe o Lucas Mateus? Não, quem é o Lucas Mateus? O filho do Betinho da Val. Você indicou o quê? A origem. Ah, agora eu sei quem é. Quem é Jesus Cristo? Primeiro, Jesus é o nome humano dele, Jeová é a salvação, Cristo não é sobrenome, é a missão dele, o ungido de Deus, e Filho de Deus indica a sua divindade, alguém da mesma essência de Deus. E nós já vimos que esse alguém da mesma essência de Deus recebeu o testemunho de Isaías: ele é o Senhor. E o João Batista tinha a incumbência de preparar o caminho do Senhor. Nós vimos o próprio João Batista dizendo: ele é maior do que eu, mais poderoso do que eu não sou digno de desatar na sandália dos pés. Nós vimos o próprio Deus do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. 3 testemunhos claros. E nessa semana alguém ainda acrescentou, né? A Liliane lá no grupo de Josimar ainda tem um testemunho até do diabo, dos demônios. Porque os próprios demônios reconheciam que ele era especial e filho de Deus, porque os espíritos lhe obedeciam. Mas agora, no capítulo 2, quem é Jesus? A gente descobriu pelo menos 5 evidências de que Jesus realmente era o Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, porque ele possuía poder e autoridade que nenhum homem comum possui. Poder e autoridade para curar todos os enfermos. Poder e autoridade para ensinar como ninguém que passou pela terra ensinava. Poder e autoridade para poder acalmar a tempestade. O vento e o mar lhe obedeciam. Poder e autoridade para curar toda sorte de doença, mas também poder e autoridade sobre a própria morte. A filha de Jairo acordou apenas com uma frase de Jesus: menina, eu te mando, levanta-te. Que poder e autoridade para perdoar pecados, que é esse texto que foi lido hoje. E aí os líderes ficavam: quem é este que diz que pode perdoar pecados? Só um pode perdoar pecados. Esse um que pode perdoar pecados é Deus. Portanto, por que Jesus veio?
Para os escribas, a frase do texto diz: só Deus pode perdoar pecados, é verdadeira. Concorda comigo? Eles não erraram, não. Porque toda ofensa nossa é contra Deus. Você sabia disso? Você briga, ofende e pega contra o seu cônjuge, é contra Deus. Você pega contra o seu colega de serviço, é contra Deus. Você peca no trânsito, é contra Deus. A Bíblia diz que todo pecado é ofensa contra Deus. Vocês lembram do texto de Davi, quando Davi pecou aquele pecado de adultério com Betseba? Quando ele se arrependeu, que ele foi pedir perdão, você lembra o que ele fez? Ele pecou contra Urias, pecou contra Betseba, e na hora de pedir perdão, ele confessa para Deus assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Poxa, o pecado dele tinha sido contra um casal, e agora ele está dizendo: pequei contra ti somente. Por quê? Porque todo pecado é ofensa contra Deus. Por isso, quem é que pode perdoar pecados? Somente o ofendido. E o ofendido é Deus. Deus não nos fez para o pecado. Então, quando a gente peca, a gente ofende a Deus. Então, só Deus pode perdoar pecados. Os escribas estão certinhos. Os fariseus estão certinhos. Mas a segunda parte do texto diz assim: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Isso é verdade? Não. Nesse ponto, aqueles religiosos erraram, porque eles não conheciam a verdadeira identidade de Jesus. Sabe por que Jesus podia perdoar pecados? Porque Jesus era Deus, porque Jesus é Deus. E se eles conhecessem a identidade de Jesus, eles não diziam que Jesus estava blasfemando. Nesta parte, então, eles erraram. Jesus é o Filho de Deus e ele possui a autoridade de Deus, e por isso ele pode perdoar pecados como Deus que ele era. Quando no final do seu ministério, no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: toda a autoridade, não é alguma, não é uma parte, não, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade, ela é minha, porque eu sou Deus. Quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Portanto, os escribas erraram. A pergunta: por que Jesus Cristo veio ao mundo? Pretende ser respondida com a investigação de hoje. Nós estamos investigando o cristianismo. E eu já tenho, para te adiantar, nós vamos argumentar um pouco, mas eu já tenho a resposta para te dar. Jesus veio ao mundo para perdoar pecados. Jesus veio ao mundo para restaurar o seu relacionamento com Deus. Eu já falei sobre isso aqui e repito, vocês vão me aguentar repetindo isso, porque me impactou e eu nunca esqueci, porque eu era adolescente, quando Nilson do Amaral Fanini, um pregador batista muito conhecido na década de 70, 80, ele pregou sobre o mistério da cruz. E eu olhando ele na televisão, muito bem vestido, um terno bonito, a imagem dele não me sai da cabeça, já falecido. E ele então mostrou Jesus com os braços abertos na cruz do Calvário e disse: com uma mão, Jesus pegou na mão do pecador, com a outra mão, ele pegou na mão de Deus e disse: está feita a reconciliação, os vossos pecados não fazem mais separação entre vocês e Deus. Jesus veio para te reconciliar com Deus, para te perdoar, para te receber, para que você possa de novo ter amizade com Deus. Por isso ele podia perdoar pecados. Mas vamos aprender um pouco. A primeira lição que nós temos que aprender hoje é que o pecado é uma enfermidade e um problema de todos nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem. Por isso, não adianta, por mais que você pense que bom caráter seja uma coisa boa
E talvez seja para a sua família, para a própria sociedade. Bom caráter não faz de você uma pessoa justa e sem pecado. Uma das perguntas que nós fizemos nas mensagens anteriores foi: qual a imagem mais bonita que você já viu? E tem gente que já viu coisa muito bonita por esse mundo afora. A gente deu boas risadas porque em alguns grupos que eu fui, tinha gente chique que viu coisa bonita ao redor do mundo. Paris, não sei mais onde, né? E aí nós aqui, alguns aqui, não, nós já vimos o Rio, ver a ponte, né? Vemos outras coisas. Mas você não precisa ir muito longe, não. A natureza nos encanta em Caldas Novas, em Pirinópolis, lá no Véu de Noiva, na Chapada lá de Cuiabá, no Rio Araguaia, não é? De tantas belezas, como diz o hino do Rio. Enfim, você não precisa ir longe para você ver tanta coisa bonita. Praias ao redor do nosso país, quantas praias bonitas. Mas no grupo pequeno de homens que nós tivemos sexta-feira, tem um promotor participando com a gente. E ele disse assim: gente, vocês não sabem como Goiânia está violenta. E eu fui para a internet pesquisar. Goiânia está entre as 30 cidades mais violentas do mundo. Vocês sabiam disso? A grande Goiânia. Agora, quantas cidades tem ao redor do mundo? Então você não precisa ir longe para ver paisagem bonita, mas você não precisa ir longe para ver como está o mundo no qual nós estamos habitando. Ele, como promotor, disse: gente, os assassinatos com requinte de crueldade, parece que bala está caro. Os caras matam o outro com paralelepípedo. Aí você vai ver a foto, a cabeça está para um lado, está toda aberta, aquela coisa que muita gente não tem nem condições de ver. Trânsito. O cara deu uma buzinada para o outro descarregou uma arma com 6 tiros no carro do outro. E ele começou a relatar, falou assim: você sabe quantos homicídios nós tivemos, acho que o ano passado, o ano atrasado, na Grande Goiânia? Quase 700 em um ano. Quase 700. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente dá uma olhada para esta realidade? É a seguinte: por que o mundo está do jeito que está? Tanta violência. Você não precisa ir longe para ver coisa bonita, não precisa ir para as cidades mais violentas do mundo, para os países mais violentos do mundo, para ver coisas ruins também não. Você não precisa ir lá para ver as coisas belas, mas não precisa ir lá para ver as coisas horríveis, porque o nosso mundo não está legal. E a resposta, nós não estamos tendo imagem não, né? Não conseguiu passar para mim aqui não? Tá aí já. Já tá aí. Pois é, mas não estava passando e parou? Não passou hora nenhuma? Não. Agora sim. Olha a pergunta aí: por que o mundo está do jeito que está? Olha a resposta: o mundo está do jeito que está porque o homem não é do jeito que deveria ser. Concorda? Deus não fez o homem para ser esse animal maldoso, violento que é, não. Originalmente o homem foi criado bom, porque tudo que Deus fez era bom. Com a queda do homem começa então a violência. Sem dúvida alguma, você deve estar pensando assim: pastor, o senhor está falando de bandidos, né? De pessoas da pior estirpe. Talvez hoje no Brasil, o máximo que a gente poderia considerar como bandido são esses corruptos que fizeram no Brasil o que fizeram. Eu estou do lado da indignação. Sou um cidadão de bem. E porque eu sou um cidadão de bem, esse sermão não cabe para mim. Eu queria dizer para você, meu irmão, que você, de acordo com a Bíblia, é pecador. E não tem pecadinho e pecadão. Você pode nunca ter roubado milhões e milhões de uma empresa estatal. Mas eu quero dizer para você que talvez, se você tivesse oportunidade, nem você se conhece. Porque nós somos pecadores. Se a oportunidade passasse na sua porta, você não se conhece. Abraão não se conhecia. A semente do pecado está em nós.
E eu vou te provar isso com um texto bíblico. O texto que vem em seguir vai mostrar isso. Olha aí o que diz o texto. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração, o mal está no coração, a doença está no coração, é que procedem, e está em negrito os destaques que eu quis dar: os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Quem fica de fora? Quem pode levantar a mão e dizer: pastor, nenhum desses me pegou? No livro, o autor faz uma sugestão. A sugestão não, ele cria uma situação imaginária. Ele sugere que você imagine isso. Que você pudesse passar um tape da sua vida sem nenhum corte. Ou então ir para uma galeria de arte também sem nenhum corte. Não vai cortar nada. Tudo que você pensou vai aparecer ali no tape. Tudo que você fez vai aparecer no tape. Tudo que você deixou de fazer e que deveria ter feito vai aparecer no tape. Tudo que você deixou de falar e deveria ter falado vai aparecer. Não tem cortes. Minha pergunta é: você se sentiria orgulhoso ou você se sentiria envergonhado? Eu respondo por mim: tem coisa que eu não gostaria que passasse. Tem coisa que eu não gostaria que passasse na minha história de vida, das quais eu tenho vergonha. Por isso mesmo, esse texto diz que ninguém fica de fora. Se escapa de um lado, cai do outro. Se escapa do outro, cai no outro. O mal do coração é universal. Todos nós sofremos deste mal. Não há justo nenhum sequer. Não tem jeito. A radiografia mostra que está lá o vírus, que está lá a enfermidade, que está lá o câncer. Eu costumo dizer uma frase de efeito dizendo que você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Percebe a diferença? Tem gente que pensa assim: eu sou pecador porque eu pequei. Negativo. Negativo. Você pecou porque você é pecador. Essa que é a ordem das coisas. Portanto, todos nós somos pecadores. E Jesus veio ao mundo para dizer isso para nós com muito amor. Não é só os pecados das manchetes e os pecados considerados pecados capitais, como adulterar, roubar e matar. Mas olha a lista que está aí: maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios. E aí é o trem ampliado, porque Jesus diz no Novo Testamento que se você tiver raiva de um irmão, é como se você tivesse matado esse irmão. Adultérios, avareza, malícia. Você já conviveu com gente maliciosa, que foi malícia em tudo? Dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Meu querido, a lista prova para nós que ninguém está de fora. Esse outro texto, que eu quero levar você a pensar sobre ele só um pouquinho, Marcos 12, 30. Vocês podem ler comigo para vocês darem uma acordada, não é? Amarás. Eu já dei uma dica. A palavra que eu quero enfatizar aí qual que é? Todo ou toda. Não é? Todo ou toda. Quem é capaz
faz se eu fizesse a pergunta de levantar a mão? Pastor, eu amo a Deus com tudo isso que está no versículo aí. Você levantaria a mão para dizer: eu amo a Deus com todo o meu coração, sem nenhuma reserva. Eu amo a Deus com toda a minha alma. Eu amo a Deus com todo o meu entendimento. Eu amo a Deus com todas as minhas forças. Será que você poderia responder positivamente a esta pergunta? Sem dúvida alguma, se eu não amo a Deus assim, só por isso eu já sou pecador. Se eu não amo a Deus como a Bíblia manda eu amar, colocando Ele em primeiro lugar absoluto em tudo, honrando a Ele em todas as minhas ações, exaltando Ele em tudo que falo e em tudo que faço, eu já sou pecador. Se Ele mandou eu entrar por um caminho e entrei por outro, já pequei. Ele apontou o caminho e eu desobedeci. Se eu faço a opção pelas minhas coisas e não pelas coisas dele, eu já cometi um erro. E esse erro de rebelião contra o ensino de Deus, a Bíblia chama de pecado. Portanto, pecado todo mundo tem. Todo mundo está doente aqui hoje à noite. Esta é a informação de Jesus para você. Mas aí vem o segundo ponto da noite. Jesus veio para curar o problema do pecado. Ainda no capítulo 2, Jesus vai na casa de Levi, uma festa. Agora imagina, Levi acabou de se converter. Né? Uma vez eu vi um pastor pregando, ele disse: se fosse no Ceará, era um forró daqueles. Porque Levi não tinha esse negócio de fazer uma filtragem e decidir como é que vai ser a festa. O caboclo acabou de tomar uma decisão. E Jesus não se negou a ir na festa na casa de Levi. Ele foi na festa na casa de Levi. E o que aconteceu quando Jesus estava naquela festa? Os fariseus e os religiosos disseram assim: ele come e bebe com pecadores. Porque Levi, ele era coletor de impostos para Roma. Em outras palavras, ele era considerado um traíra, alguém que pegava imposto dos judeus para mandar para Roma. Ninguém gostava deles, daqueles coletores. E aí Jesus está lá no meio daquelas pessoas, e os religiosos disseram: que estranho! Como é que ele, sendo santo, dizendo que é filho de Deus e santo, pode comer com esses homens, pode ter amizade com esses homens, pode se relacionar com esses homens? Aí o que ele diz nos versículos 15 a 17? Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Publicano e pecador seguiam Jesus. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos, pode ler comigo o negrito? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Que argumento irrefutável. Quem é capaz de levantar uma argumentação contra esta? Sem dúvida. Aqui, o texto indica que tem duas categorias de pessoas: as pessoas boas e as pessoas más. As boas são os religiosos daquela época. Aqueles que mudam a voz e põem o dedo, a mão aqui assim no colo. Eu sou da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, sou um crente. Eu não faço absolutamente nada que esses pecadores fazem. Sou santo, sou íntegro, sou reto, sou irrepreensível.
sou certinho. Esse é um grupo de pessoas representado pelos escribas fariseus. Sabe qual é o outro grupo? Os publicanos e os pecadores, as pessoas más. As pessoas como Levi, aquele coletor de impostos com seus amigos. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: com qual desses grupos você acha que Jesus vai passar a maior parte do seu tempo? Baseado no negrito que está aí. Com aqueles que não têm coragem de erguer a cabeça, mas dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não com aquele que bate no peito com muita vaidade no coração, mas é com aquele que abaixa a cabeça e admite o seu estado de miséria. Os religiosos estavam dizendo assim: se ele fosse profeta mesmo, filho de Deus de verdade, ele selecionava melhor as suas companhias. Era essa a visão dos profetas, dos religiosos. Talvez eles ficariam com a gente, ele ficaria com a gente, porque ele sabe que nós somos bons. Nós somos doutores da lei. Mas agora ele ficar com esses rebeldes pecadores. Eu queria dizer para você hoje à noite que tudo vai fazer diferença, não se você for parecido com os religiosos preconceituosos que dizem assim: somos muito bons. Mas é o quanto você, olhando para dentro de você mesmo, tem coragem de dizer: sou mal demais, sou pecador demais e preciso desesperadamente da graça de Deus na minha vida. Jesus veio para essa missão. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo aquele que já acha que é bonzinho demais. Já é bonzinho, tudo bem, fique com a sua justiça. Você não precisa de Deus, você já é suficiente, você se basta. Eu vim para aqueles que olham para si mesmo e dizem: pastor, Senhor, eu sou impotente, preciso da tua graça. Jesus estava na casa de Levi porque o seu negócio era com os doentes, e ele sabia que Levi era doente. Jesus estava na casa de Levi não era pelo cardápio do almoço, e nem pela música e pela festa. Ele estava na casa de Levi porque ele preferia estar com os doentes do que com os sãos e saudáveis que acham que não precisam de arrependimento. Lembra do primeiro exemplo que eu dei lá na ilustração? De vez em quando você vê alguém batendo no peito: eu sou bom, eu não preciso de médico não, porque eu sou saudável. Assim são os religiosos: eu não preciso de Jesus não, eu já sou bom o suficiente. O critério para vir a Jesus não é ser bom o suficiente, é ser mau o suficiente. Se você for mau o suficiente, você vai reconhecer que precisa de Jesus. Jesus veio para as pessoas que, olhando para si mesmas, sabem que tem problema no coração e que precisam dele, de Jesus, para curar este problema. E para terminar, o terceiro e último item de hoje: porque o problema do nosso coração é tão importante? É uma pergunta. Por quê que o problema do nosso coração é tão importante? Se você resolve fazer exames médicos. Uma vez eu fui fazer um exame e o médico disse para mim o seguinte: vamos aproveitar e vamos fazer um negócio bem amplo e geral, pastor? Vai, vamos. Quando eu voltei, ele disse: procura um gasto aí, que nós vimos um pólipo aí na sua vesícula. Isso aqui é silencioso, então analise isso aí, porque é um achado. Foi a colocação dele: é um achado. Analise, converse com o especialista. Não é minha área, então eu não sei. Eu fui para o especialista. Na mesma hora ele próprio ligou para um outro médico e
eu já fui para o outro médico para ele poder dar a opinião dele. Eu poderia simplesmente dizer para ele o seguinte: muito obrigado pela descoberta, passar bem, estou indo, não é? Ou então eu poderia aceitar a sugestão dele: procure o gastro, procure o outro especialista, para que ele fale e dê a opinião dele sobre esse ponto. Nas duas últimas, aí qual foi a opinião do gastro? Pastor, se isso está silencioso, tem 1 centímetro de tamanho, não está te incomodando, vamos aguardar mais um pouco, porque vesícula não tem meio termo não, não opera pólipo não, vai arrancar a vesícula. Então já que vai arrancar, vamos esperar mais um pouco, vamos fazer uma avaliação daqui 3 meses. Avaliou, estava lá, oscilando de 0,8 a 1 centímetro. Fizemos mais uma vez, estava lá. Pastor, vamos deixar, não está crescendo, não está mudando de lugar. Tá bom? Tá bom. Nas duas últimas ultrassom não viram mais nada, então ele desapareceu por conta. Deus já tirou ele, já fez a cirurgia. Tem 2 ultrassom que ele não aparece. Mas eu fiz o que o médico havia orientado. Se você descobrir alguma coisa e simplesmente dizer muito obrigado, doutor, passar bem, eu estou indo embora, mas não vou seguir a sua orientação, não vou optar pelo tratamento, você pode até falar mal do médico e dizer assim: poxa, a gente vai nos médicos só para receber a má notícia, né? Mas com o passar do tempo você pode se arrepender. Então eu queria dizer para você hoje à noite que Jesus te ama muito. E porque Ele te ama, me ama, nos ama, Ele está dizendo que nós temos um problema no coração. Se você já aceitou Jesus, amém, porque esse problema já foi resolvido. Mas você tem pessoas perto de você, na sua vizinhança, na sua família, que ainda não. E a gente precisa dizer que esse assunto é sério. Dizer para essas pessoas que elas não devem brincar. Tem gente brincando com isso. Então vamos ver o que nós aprendemos sobre isso com este texto perturbador que está aí, que é Marcos 4, a partir... Eu acho que esse texto eu anotei errado. Eu quis aproveitar o slide e anotei errado. Mas tá aí. Marcos alguma coisa aí, depois eu repasso para vocês. Mas leia comigo esses versículos que estão impressos aí nesse slide. Vamos lá? E te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para onde o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Por que Jesus chegou a esse extremo? Por quê? Poucos dias atrás alguém estava contando de uma pessoa que perdeu, que perdeu uma mão porque descumpriu uma regra lá do país que ele mora. Na hora você imagina, o que uma pessoa dessa deve sentir. Não sei nem como é que é esse processo de arrancar a mão. Se é violento, se é com anestesia, se é sem, acho que depende de cada país, depende de cada cultura, mas independente disso, você de repente está sem mão. Deve ser super estranho isso. Mas Jesus chegou a esse extremo só para dizer o quanto é grave a questão do inferno. E a doença do coração nos leva para lá. Talvez você leve isso na brincadeira. Hoje em dia é comum você encontrar gente que brinca sobre o inferno. Tem gente que até fala que prefere ir para lá. Faz piada com isso. Meus amigos vão estar lá mesmo, lá parece que tem muita farra, né? Eu queria te dar uma notícia bíblica hoje à noite. Bondade, alegria, amor, paz,
E todas as demais virtudes que você puder imaginar têm origem em Deus. Sabia? Todas as coisas boas vêm de Deus. Aí eu te pergunto, você acha que as coisas boas estarão lá no inferno? Agora as pessoas não gostam de ouvir falar em inferno, sabia? Quando você vai em funeral, a gente prega em funeral, o pessoal acha bom e fala tanto glória a Deus e aleluia, porque via de regra, nós não vamos faltar com a ética, não vamos para lá para falar de inferno. A gente vai para lá para falar de céu. Né? Então a gente fala de céu, fala das promessas de Deus, e a pessoa amém, amém, todo mundo com o coração quebrantado. Mas para a gente ser coerente, se a gente tem que pregar sobre céu, precisamos também pregar sobre inferno. Porque se céu é uma realidade, inferno também é. E é tão sério que Jesus usa figuras tão fortes. É melhor entrar cego, é melhor entrar maneta, é melhor entrar sem pé, aleijado, do que perder o céu e ir para o inferno completinho, com todos os órgãos do seu corpo. É sério, é grave. E quando Jesus diz isso, Ele está dizendo nada mais, nada menos do que o seguinte: se você passou a vida inteira rejeitando Deus, rejeitando a mensagem, Deus tem ao final direito de rejeitar você. Ao final Deus tem direito de dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado não para você, para o diabo e seus anjos, mas infelizmente você quer ir para lá. É sério. Você estará desligado definitivamente da presença de Deus, desligado definitivamente das bênçãos de Deus, desligado definitivamente de toda a fonte de amor, alegria e todas as coisas boas que têm origem em Deus. Acabou, não tem mais jeito. A doença do coração gera esta consequência. Por isso, Jesus, como médico amigo, está dizendo para você, e está dizendo para mim, e está dizendo para nós hoje à noite, que nós precisamos nos acordar. Se tem alguém que ainda não tem certeza da sua salvação, tem que tomar uma decisão. Inferno é coisa séria. E se você tem certeza da sua salvação, tem que levar essa mensagem para outras pessoas. Ensinar outras pessoas, porque é sério. É sério. Eu quero concluir com esta frase fantástica. Jesus veio para mim e para você, porque Ele veio, Ele não veio para chamar justos, mas sim pecadores. Não foi para chamar justos, e sim pecadores. E eu escutei Ele me chamar um dia, porque eu sou pecador. Sei que muitos aqui escutaram Ele chamar um dia. O hino que nós cantamos no início diz: segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Para que Jesus veio? Para curar a enfermidade do nosso coração, para chamar os pecadores. Ele veio para nos resgatar das trevas. Ele nos veio para garantir para nós acesso à presença de Deus. Ele veio para abrir caminho para que você possa chegar até Deus. Eu vim chamar pecadores. Queria que você fechasse os olhos. E a pergunta que eu quero fazer é: será que nós temos algum pecador que ainda não se arrependeu? Será que entre nós tem alguma pessoa que ouviu a mensagem, entendeu e quer dizer assim para Deus: não para mim, eu não preciso, eu não sou Deus na sua vida, sou apenas um emissário, um mensageiro. Mas talvez Deus está dizendo para você hoje à noite o quê? Eu vim te chamar, você é pecador. Quem sabe tem entre nós. Eu não posso terminar essa mensagem sem saber se há um pecador que queira ouvir
a voz de Deus esta noite dizendo: eu vim para que você tenha vida. Será que tem um entre nós? Eu não queria que ninguém orasse para ninguém, isso é tão pessoal. Mas se tem alguém, eu quero só um sinal com a mão, levantando uma mão, e eu quero só te identificar se você levantar a sua mão para nós orarmos por você. Se não, significa que, quem sabe, todos entenderam e todos já estão tranquilos com relação à vida eterna. Né? Amém. 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 Entenderam o chamado do Senhor para você hoje à noite? Tem duas classes de pessoas: aquelas que foram salvas e aquelas que se transformaram, que são salvas e que se transformaram em missionários, e aquelas que não foram salvas e que se transformaram em campos missionários, né? Ou você tem Jesus ou você precisa anunciar Jesus. De duas, uma. Eu quero orar ao Senhor encerrando. Se das pessoas que tomaram a decisão quiserem falar com qualquer um da equipe pastoral, eu gostaria de disponibilizar nossa equipe, o líder de grupo pequeno. Após o momento aqui final, eu quero gerar um tempo de oração com algumas pessoas. Então eu quero dar a oportunidade para isso, para que você possa se expor, pedir oração e dizer qual foi a decisão final que você tomou esta noite ao lado do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, mesmo assentado como você está. Senhor, eu sei que algumas pessoas tomaram essa decisão tão importante da vida hoje à noite. Eu clamo a Ti que esta palavra, que é transformadora, poderosa, porque não é palavra de homens, mas é a palavra do Senhor, do Teu Filho, registrada no Evangelho de Marcos, que essa palavra possa produzir hoje à noite efeito especial na vida daqueles que tomaram uma decisão, mas que ela possa produzir um efeito muito especial também na vida de todos nós, nos incomodar, para que sejamos mensageiros desse Evangelho que salva. Em nome de Jesus, Deus, que todos nós que somos pecadores e que admitimos a nossa necessidade hoje à noite, a enfermidade do nosso coração, que já fomos encontrados um dia por Jesus, possamos não só celebrar esta vitória, mas possamos nos encher de um desejo imenso de levar a Tua palavra a outras pessoas. Nos dê ousadia, nos dê disposição, nos dê coragem, nos dê entusiasmo, nos dê fé, para que nós possamos falar com outras pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mesmo espírito de adoração, queria que enquanto nós cantamos, você pudesse sair do seu lugar, como culto, vir à frente, fazer a sua oferta de amor. Logo após, nós iremos fazer uma consagração de uma criança e encerraremos o nosso culto, tá bom? Tá bem tranquilo o horário, você não precisa ter pressa, né? Apesar de tudo, agora que são 8h30, então fica aí firme até o finalzinho, porque tem notícias e coisas importantes para repassar para você. Pastor Zé Nilton, de última hora, foi pregar lá na igreja da Vila União hoje à noite. Por isso que ele não está com a gente aqui neste culto, tá? Tudo que vencer
visitante que está com a gente hoje pela primeira vez aqui na igreja? Levanta a mão assim para eu conhecer. Que joia. Ali também é um casal, ali mais uma pessoa. Será que os irmãos aí de perto podem dar boas-vindas aos nossos visitantes aí? Vadinha atrás de você aí, Limone. Dá boa-vinda aí. Muito bom, Deus abençoe. Volte sempre. Quero convidar o Alexandre, a Fernanda e a Gabriele, que é a criancinha, para vir aqui. Esse casal, eu tive o privilégio de fazer o casamento deles e já veio o fruto, depois de algum tempo, né, evidentemente, que eles querem apresentar ao Senhor, né? Então, nós com muita alegria no coração vamos proceder com mais esta apresentação. Dá para ver aí? Vamos ver aí um pequeno vídeo. Os olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor, aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima. Que bom, amém. Bom, a gente fica muito feliz com as crianças que chegam para alegrar seus pais e a herança do Senhor para a igreja também. Tenho dito, Fernanda e Alexandre, que não há nada de mágico nesse processo de consagração, porque isso não elimina de nós, os pais, a responsabilidade da coerência, né, da vida, da caminhada. Então eu pude testemunhar a caminhada de amor desse casal, né? Foi um casamento emocionante, um testemunho muito legal. Agora é uma nova fase, né? Uma fase de dar exemplo e de cuidar mesmo desta herança que Deus deu para vocês. Eu gosto muito da figura do Salmo 127 e a gente sempre usa porque é um texto fantástico. Quando diz que os filhos são a herança do Senhor e completa dizendo, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A ideia dessa figura, a gente às vezes brinca que tem que encher, e parece que uma sacola cabia lá 12 flechas pelo menos, não sei se vocês estão animados para ter 12 filhos. Mas independente de quantidade, tem uma figura forte aí, porque as flechas daquela época, elas eram feitas artesanalmente, cuidadosamente, com qual objetivo? Atingir o alvo. Se ela não fosse balanceada, feita com todos os critérios, o guerreiro, o flecheiro, não iria conseguir atingir o alvo. Então a flecha, ela tinha que ser bem feita, né? Filhos são dados por Deus não para que você defina tudo o que ele vai fazer. Tem pai que acha que tem que escolher a profissão do filho, tem que escolher o cônjuge do filho, tem que escolher tudo. Não é isso. Mas é prepará-lo para que ele atinja o objetivo. No caso, ela atinja o objetivo. E tem várias coisas que nós devemos fazer, mas talvez a mais importante, que vai ter resultado eterno, é ensinar desde cedo os caminhos do Senhor, os princípios do Senhor. Nós estamos vivendo numa sociedade que está desvalorizando tanto a família, os valores morais, né? Que tudo que nós fizermos para preservar e proteger os nossos filhos vai ser de fundamental importância para o desafio da geração deles, e nós temos essa responsabilidade. Por isso, além de dizer, Senhor, nós estamos orando pela Gabi, estamos apresentando ela ao Senhor,
nós temos que orar por vocês e por todas as demais pessoas que exercerão influência na vida dela também, pela igreja, para que nós juntos, né, possamos ser bênção na vida das crianças, tanto a de vocês quanto as crianças da nossa igreja. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé para que nós oremos nesse instante. Pode estender sua mão para cá. Pai, nós te agradecemos porque cada vez que uma criança vem a este altar, nós recordamos que a vida é um dom do Senhor, um dom que vem de Ti. E também que cada vida gerada representa, ó Deus, algo milagroso, algo misterioso, que o Senhor dá e proporciona a nós, meros mortais, presente, herança maravilhosa para os pais e para a família. Eu quero nesta noite, junto com a Fernanda, junto com o Alexandre, apresentar a Gabi diante do Senhor. E quero pedir que o Senhor possa receber esta criança nas tuas mãos nesta hora. Esse ato de fé, esse ato de entrega, esse ato de consagração, ó Deus, tem muito valor, porque nós estamos admitindo a nossa dependência. Esse casal está admitindo a dependência deles diante da responsabilidade tão grande de poder criar uma criança nos caminhos do Senhor, preparar esta flecha para atingir o alvo. Por isso, ó Deus, além de receber a Gabi nas tuas mãos, além de tê-la como, ó Deus, uma oferta dos pais ao Senhor, nós também pedimos graça, sabedoria, para que eles possam ser instrumentos do Senhor na vida dela, para que ela cresça e seja bênção, seja uma criança saudável e abençoada, uma adolescente saudável e abençoada, uma jovem e futuramente uma mãe de família abençoada por Ti. Nós oramos, clamamos, entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Segue notícia, está pronto? Boa noite, o ISEC Notícias está no ar. Na sexta, dia 27, teremos 5 fortinhos no anexo 2 às 20 horas. Você que é adolescente não pode perder. Seguimos estudando o Evangelho de Marcos com base no material Investigando o Cristianismo. Sugerimos que todos os líderes apliquem esse material em seus GPs, pois queremos tirar o maior proveito possível dessa eficiente ferramenta de evangelismo para alcançarmos novas pessoas para a nossa igreja. Teremos batismo no próximo domingo desse mês, dia 29. Pedimos aos batizandos, aos discipuladores e aos que querem ser recebidos como membros que ajudem a enviar todos os nomes no início dessa semana para o escritório da ISEC, através do telefone 3531.000 ou do e-mail isec@isec.org.br. O ISEC Infantil já deu início às matrículas para o programa OANSA. Para fazer a matrícula de seu filho, procure o Pastor Lindo ou a Belinha. O ISEC Infantil está precisando de voluntários para ajudar no berçário e nos domingos pela manhã. Se você tem disposição para servir nesse ministério, procure o Pastor Lindo ou a Belinha. No dia 5 de abril, primeiro domingo do próximo mês, comemoraremos a Páscoa. No oiteto e o Ministério Infantil terão participações especiais no culto,
Convide seus amigos e traga sua família. Contamos com sua presença. Após a série Investigando o Cristianismo, iniciaremos em maio o mês da família, com pregações sobre o tema. Prepare-se! A INSEC está preparando mais um encontro de casais. Este ano, o evento acontecerá no Le Jardin, em Caldas Novas, entre os dias 21 e 23 de agosto. Os preletores serão o casal Pastor Dinarte e Nova Barradas, com o tema Casamentos Alicerçados. O valor de R$ 850 pode ser parcelado. As vagas são limitadas, com prazo máximo de inscrição até o dia 20 de julho. Procure o pastor Nivaldo e confirme sua participação. Em Romanos 12:6, a Bíblia diz que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Você que tem o chamado dado por Deus de cantar ou tocar, venha fazer parte do Ministério do Louvor. No dia 13 de abril, na segunda-feira, faremos testes aqui no templo para novos membros da equipe do Louvor. Queremos contar com o seu coração disposto a servir na música. Fale comigo. O INSEC Notícias estará disponível nas redes sociais e no site da igreja. Até a próxima! Ok, amém. Nós queremos orar encerrando o nosso culto, mas eu queria que viesse à frente presbíteros e pastores, pessoal que quiser oração, quem tomou uma decisão, poderia vir após o culto com um desses irmãos que vão estar aqui à frente, fazer aí o seu pedido e receber a oração. Então, por favor, pode já vir agora, para a gente ter esse tempo de oração e para que a gente possa encerrar o culto. Na oração final, eu quero louvar a Deus pelos aniversariantes, né? Hoje é aniversário da Lísia, ontem foi aniversário da Elvana, essa semana da Renata Barros, do Jean, do Josimar, tanta gente fez aniversário durante a semana, né? Nós louvamos a Deus aí pelo aniversário de todos. Não vou conseguir lembrar de todos, mas vamos fazer uma oração. O próprio Guilherme, né? Estou vendo ali, foi essa semana. Então, que Deus abençoe todos os aniversariantes. Tá. Amém. Você pode vir, preste atenção, nós estamos concluindo o culto, está livre para ir embora. Mas se você quer uma oração no foco, uma oração específica, mais uns 10 minutos esses irmãos estarão à disposição aqui para orar por você. De vez em quando a gente faz dessa forma para que você receba uma oração específica, tá? E os que tomaram decisão, se algum de vocês que tomou decisão quiser aqui, até se for gente que a igreja não conhece, se quiser deixar seu nome com eles, poderá fazê-lo, né? Se não tiver papel, a gente tem o recurso do celular, né? Você escreve o nome ali, o telefone, e nós iremos entrar em contato com você também, ok? Após aqui, viu, Paulinho, enquanto estiverem orando, pode pôr um fundo musical, e aí nós iremos, quem não precisar, se despedir do culto desta noite. Vamos ficar em pé? Questão do batismo, a semana que vem, tem orientações práticas. Nós não avisamos, mas os batizandos precisam chegar mais cedo um pouquinho, tá? E traga lá sua roupa enxuta, sua toalha, para depois do batismo você poder se enxugar. E lembrando que nós vamos receber membros também. Então tem gente que não vai batizar, mas será recebido no próximo domingo. Então, os que serão recebidos, por favor, também ligue aqui ou dê seu nome, e os líderes de grupo pequeno podem ajudar nesse processo, ok? Pai, leva-nos em paz por uma semana na Tua presença. Abençoe em nome de Jesus, ó Deus, cada aniversariante que fez aniversário nesses últimos dias, que o Senhor possa derramar graça sobre cada um e outras vitórias e bênçãos que foram recebidas também. Pai, nós temos enfermos pelos quais estamos intercedendo, pessoas que precisam tanto do Senhor. Vá mesmo, ó Pai, cuidando de cada uma dessas vidas, crianças, jovens, que estão enfrentando doenças tão sérias, que o Senhor possa, ó Deus, ouvir o clamor do Teu povo, a súplica do Teu povo, e trazer alívio, trazer restauração, trazer cura. Abençoe os batizandos, ó Deus, que estarão nesta última semana se preparando para aquele momento tão especial no próximo domingo. Que o Senhor prepare cada batizando, cada irmão que será recebido, que seja um domingo de festa, alegria na Tua presença.
Nós oramos pedindo que o Senhor repreenda todo tipo de seta do inimigo sobre a vida de qualquer um, para que eles estejam firmes com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja com o povo de Deus aqui e espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Quem quer receber uma oração, dá um pulinho aqui na frente.